Então vamos lá, pessoal, para mais uma aula do curso de Química para alunos do segundo ano. E o tema de hoje é sobre as propriedades coligativas das soluções. Vamos entender o que são essas propriedades. Então, desde já, deixa o seu like aí, ativa o sininho e se inscreve no canal para dar aquela motivação, beleza? Então, vamos lá. Antes eu quero começar com alguns questionamentos que talvez você já tenha se perguntado em alguns casos. Vamos lá. Você já se perguntou por que a água do mar permanece líquida mesmo quando a temperatura ambiente está abaixo de zero? Ora, se o ponto de congelamento da água é 0 graus Celsius, por que a água do mar permanece líquida mesmo em lugares onde a temperatura é abaixo de zero? Ela deveria estar toda sólida, não é isso? É possível eliminar água de um alimento mantendo suas propriedades e nutrientes? É possível obter água potável da água do mar? Como? Por que a água em ebulição para de ferver quando se joga sal ou açúcar sobre ela? É possível impedir que a água congele nos radiadores de automóveis em lugares muito frios? É possível conservar uma carne utilizando apenas sal? Por quê? Então, aqui nós temos algumas coisas que envolvem nosso dia a dia, como por exemplo aqui o sal, ó, o sal ou açúcar na água que está em ebulição e aí a água para de ferver, certo? O próprio mar que não congela mesmo estando abaixo de 0 graus Celsius, certo? Então, alguns desses questionamentos, na verdade, todos esses questionamentos nós podemos respondê-los com base no conhecimento das propriedades coligativas, certo? Então, vamos aprender aqui nessa aula. Então, o que são propriedades coligativas? Ó, são as propriedades do solvente que se modificam na presença de um soluto não volátil. Então, o que é que isso quer dizer? Vamos pegar o solvente universal aí, que é a água. A água tem suas propriedades bem definidas, é uma substância, certo? Tem o ponto de fusão, a água pura, no caso, o ponto de fusão é 0 graus Celsius, ponto de ebulição é 100 graus Celsius, por exemplo. Porém, se você adicionar à água um soluto não volátil, ou seja, um soluto que ele não vai se volatilizar, ele não vai passar para o estado de vapor, isso é um soluto não volátil, como por exemplo sal de cozinha ou açúcar, as propriedades da água vão se modificar, certo? Isso aí que são as propriedades coligativas, é o que está dizendo aqui, ó. As propriedades do solvente, no nosso caso aqui a água que eu falei, que se modificam na presença de um soluto não volátil. As alterações das propriedades coligativas, que nós chamamos de efeitos coligativos, ó. Essas alterações nas propriedades também chamamos de efeitos coligativos, serão as mesmas se o número de partículas adicionadas em determinado volume de solvente for o mesmo. O que é que isso quer dizer? Que não importa a natureza do soluto, certo? Se for um soluto não volátil, não importa a natureza dele, não importa se é um sal ou se é uma molécula, certo? O que importa é a quantidade de partículas de soluto que tem ali. Se você colocar 1 milhão de partículas, certo? De um soluto tal e 1 milhão de partículas de outro soluto, na mesma quantidade de água, por exemplo, beleza? Os efeitos serão os mesmos. E quais são os principais efeitos coligativos? Vamos lá. Temos aqui 4 que vamos estudar agora, que é a diminuição da pressão de vapor. Vamos já entender o que é pressão de vapor, certo? Do líquido na solução em relação à pressão de vapor do líquido puro, beleza? Então, quando você coloca algum soluto na água, por exemplo, a pressão de vapor da água vai diminuir, certo? Ou seja, a pressão de vapor da água pura é maior do que a pressão de vapor da água em uma solução ou uma mistura, beleza? Aumento do ponto de ebulição do líquido na solução em relação ao ponto de ebulição do líquido puro. Então, o ponto de ebulição de uma solução de água com sal ou de água com açúcar vai ser maior do que o ponto de ebulição da água pura, por exemplo, que é 100 graus Celsius. Então, nós sabemos que o ponto de ebulição da água pura é 100 graus Celsius. Porém, aqui está falando que vai aumentar, certo? Em uma solução, o ponto de ebulição vai aumentar, ou uma mistura.
A diminuição do ponto de congelamento do líquido na solução em relação ao ponto de congelamento do líquido puro. O que é que isso quer dizer? Que em uma solução ou em uma mistura, certo? Água com sal, água com açúcar, água com areia, sei lá, o ponto de congelamento da água vai diminuir. Então não vai congelar mais em 0 graus Celsius. Vai congelar abaixo disso, beleza? Em 1 grau Celsius, 2. Depende de quanto soluto você colocou. Se você colocar muito sal, vai diminuir mais ainda. Quanto mais soluto tem, maior é essa alteração, né? Maior vai ser essa alteração. Aumento da pressão osmótica do solvente em direção à solução mais concentrada. Beleza? Isso aqui, ó, o que é pressão osmótica, o que é o processo de osmose, nós vamos entender logo mais, certo? Então, primeiro, tonoscopia ou tonometria. Vamos lá. Para entender o que é tonoscopia ou tonometria, temos que entender primeiro o que é pressão de vapor, beleza? Vamos lá. Imagine que você tem aqui um recipiente fechado e primeiro você colocou água e fechou o recipiente. Água ou algum outro líquido, algum outro solvente aqui, certo? O que acontece? No início, aqui em cima, você vai ter um vácuo, né? Não tem nada aqui dentro, beleza? Talvez tenha algum gás aí da atmosfera, mas relacionado ao líquido aqui não tem nada, beleza? Porém, com o tempo, pessoal, passado o tempo, parte desse líquido ele vai começar a passar para o estado vapor. Isso aí é algo que é comum, isso aí é algo que é normal, é algo que é espontâneo, certo? Parte do líquido passa para o estado vapor, mesmo que você não aqueça, mas passa, certo? O que acontece? Esse líquido vai passar para o estado vapor até chegar em um máximo aqui, em um máximo de quantidade de líquido, quantidade de vapor no caso, beleza? Então, lembrando, isso aqui é algo que é normal, certo? A água que está lá dentro de uma garrafa lá, você não vê, mas tem vapor de água ali na superfície, certo? Parte da água passa para o estado de vapor, beleza? Essa água passa para o estado de vapor até um ponto em que chega no equilíbrio, né? Até um ponto em que a mesma quantidade de água que passa para o estado de vapor é a mesma quantidade de vapor que volta para o estado líquido, certo? Vai chegar em um ponto que vai ficar a velocidade de ida é a mesma velocidade de volta, e aí a quantidade de vapor aqui não muda, né? Porque quando uma molécula de água entra, a outra sai, então a quantidade aqui de vapor não vai mudar. Então, o que é a pressão de vapor? É a pressão de vapor, ou alguns livros chamam de tensão máxima de vapor ou pressão máxima de vapor de um líquido, é a pressão exercida por seus vapores, né? No caso aqui o vapor que está aqui, ó, quando estes estão em equilíbrio dinâmico com a água. O que é equilíbrio dinâmico? É exatamente isso aqui, ó. É quando uma molécula de água passa do líquido para o vapor, ao mesmo tempo que uma volta do vapor para o líquido. Isso aí é um equilíbrio dinâmico, certo? Então, a pressão de vapor é a pressão que esse vapor aqui faz na superfície aqui dessa água quando alcançou esse equilíbrio aí. Então, só para a gente aqui analisar, aqui nós temos uma tabela com as diferentes temperaturas de 0 até 100 e a pressão de vapor da água, como ela vai variando com a temperatura. Perceba que com o aumento da temperatura, a pressão de vapor vai aumentando, ó. Aqui está em uma unidade de milímetros de mercúrio, certo? O que é milímetros de mercúrio? É uma unidade para a pressão. Pensa, por exemplo, em massa. Para medir massa, você tem aí quilograma, tem grama, miligrama. Para medir pressão, nós vamos ter várias unidades, como atm, pascal, bar e também milímetros de mercúrio, certo? Então veja que quando a temperatura vai aumentando, de 0 para 10, aumenta aqui a pressão de vapor da água de 4,579 para 9,209 e assim vai. A cada aumento de temperatura, aumenta a pressão de vapor da água. Perceba que em 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água, a pressão de vapor da água, ó, é 760 milímetros de mercúrio, beleza? Isso aqui é interessante você observar, porque 760 milímetros de mercúrio é a pressão atmosférica, certo? A pressão atmosférica média aqui é 760 milímetros de mercúrio. Então aqui nós já conseguimos entender uma coisa aqui, isso aqui não tem tanto a ver com o assunto, mas só para a gente entender. A gente começa a ver que o líquido ali, né, a substância, ela tem o ponto de ebulição, né, o ponto de ebulição da substância
é o ponto em que a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Então, por que que a água pura ela entra em ebulição em 100 graus Celsius? Porque em 100 graus Celsius, a pressão de vapor da água fica igual à pressão atmosférica. Isso é interessante para que você guarde essa informação aí. É uma definição importante. Então vamos lá, tonoscopia ou tonometria. O que é tonoscopia ou tonometria? Tonoscopia ou tonometria vem de um acontecimento aqui que nós vamos observar agora. Imagine que você tem aqui o solvente puro, certo? O solvente puro tem uma determinada pressão de vapor, certo? Vamos chamar aqui de P do solvente puro. Botar aqui um P e um Pzinho, que é solvente puro, certo? E se você colocar algum soluto nesse solvente, por exemplo, sal, açúcar, como aqui nós estamos representando o soluto como bolinhas vermelhas, certo? Você vai ver que a pressão nessa solução, a pressão de vapor, ela diminui. Então, a pressão de vapor do solvente puro é maior do que a pressão de vapor do solvente na solução. Beleza? Ó, como as partículas de soluto não passam à fase vapor, elas diminuem a área de superfície que as moléculas do solvente teriam para escapar. Quais são as moléculas do solvente que passam para o estado vapor? É claro que são essas que estão aqui na superfície, né? Ó. São essas aqui. Não tem como essa molécula aqui, ela simplesmente sumir daqui e aparecer aqui em estado vapor. Não tem como. São essas moléculas da superfície que tendem a escapar para o vapor, certo? Quando você coloca um soluto, esse soluto ele vai ocupar algum espaço aqui na superfície. Então você vai ter menos moléculas podendo passar para o estado vapor. Por isso aí você vai ter uma diminuição da pressão de vapor. Por quê? Porque você vai ter menos moléculas passando para o estado vapor. E a pressão de vapor nada mais é do que a pressão que essas moléculas vão fazer, que esse vapor vai fazer na superfície. Então, quanto menos moléculas, menor a pressão. Certo? Temos aqui uma tabela que mostra aqui, ó, a composição da solução, né? Digamos que é a concentração dessa solução, beleza? Aqui em termos de, o soluto aqui no caso é sacarose, que é açúcar, beleza? E como que a pressão de vapor ela vai mudando. Aqui nós temos a água na solução e a água pura, certo? A água pura, a pressão de vapor ela é sempre a mesma, certo? A pressão de vapor da água pura, ela vai ser sempre a mesma, beleza? O que acontece com a solução, no caso? Veja que quanto mais você vai aumentando aqui, descendo, nós estamos aumentando a concentração, certo? Então, aumentando a quantidade de soluto. Quanto mais a gente vai aumentando a quantidade de soluto, veja que a pressão de vapor da solução ela vai diminuindo, ó, certo? Você vai, a concentração vai de 1 vezes 10 a menos 2 para 5, aumentou. Veja que a pressão de vapor diminuiu de 759,7 para 759,3. Então, quanto maior a concentração, menor a pressão de vapor da água ali naquela solução, certo? A pressão de vapor do solvente na solução é sempre menor que a do respectivo solvente puro. Ó. Guarda essa informação aqui. Essa informação aqui é a mais importante aqui desse slide. Beleza? Isso aí é o que nós chamamos de efeito tonoscópico. Então, por isso o nome tonoscopia ou tonometria. Porque aqui estuda o efeito tonoscópico, que é a diminuição da pressão de vapor do solvente na solução, certo? Em decorrência da adição de um soluto ali. Então, apenas um gráfico para mostrar aqui a tonoscopia em gráfico. Veja que essa curva de cima mostra a pressão de vapor do solvente puro e a de baixo mostra a pressão de vapor da solução. Veja que a pressão de vapor da solução ela é sempre menor, certo? Aqui tem no eixo Y a pressão de vapor e aqui no eixo X a temperatura. Veja que a pressão de vapor ela é sempre menor para a solução quando comparado com o solvente puro. Quanto maior a temperatura, aqui já que é outro efeito, isso aqui é a ebulioscopia. O que é a ebulioscopia? Quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas e maior a pressão de vapor da substância na fase líquida. Antes de entender o que é ebulioscopia, vamos entender que quanto maior a temperatura, quanto maior... Aqui, na temperatura 1, eu tenho algumas partículas aqui na fase gás, na fase vapor. Aí, se eu aumentar a temperatura, eu vou ter mais partículas aqui na fase vapor. Eu passo mais partículas para a fase vapor, certo? Se eu aumentar mais ainda a temperatura, eu passo mais partículas ainda. Então, quanto maior a temperatura,
mais vapor eu vou estar formando, certo? Isso aí você sabe do seu dia a dia, né? Você coloca uma água para esquentar, você vê que quando a temperatura vai aumentando, você começa a ver o vapor saindo. Quanto maior a temperatura, mais vapor vai sair ali daquela água, mais água passa para o estado de vapor, certo? Então vamos entender aqui o que é a ebulioscopia. Para que a água entre em ebulição, é necessário que sua pressão de vapor atinja 760 milímetros de mercúrio, certo? Ou seja, iguale-se, né, a pressão externa. Isso aqui eu expliquei no slide anterior, beleza? Que a água, qualquer substância, ela entra em ebulição quando a sua temperatura, quando a sua pressão de vapor fica igual à pressão de vapor da atmosfera, certo? No caso da água aí, ó, é em 100 graus Celsius, beleza? Então, para a água ocorrerá em 100 graus Celsius. Quando a gente adiciona a água em ebulição um soluto não volátil, né, por exemplo, sal, a água está em ebulição. Você adicionou sal, a solução resultante terá uma pressão de vapor menor do que 760 milímetros de mercúrio. Então, quando você adiciona sal à água que está em ebulição, a pressão de vapor da água não vai ser mais 760 milímetros de mercúrio, ela vai cair um pouquinho. Por quê? Você adicionou um soluto não volátil, como eu falei. Aquele soluto, ele pede que parte daquela água passe para o estado vapor, certo? Começou a cair um toró aqui, então vocês devem estar escutando aí umas horas de chuva, beleza? Mas vamos lá. Logo, menor do que a pressão externa e a ebulição será interrompida, certo? Tá lá a água em ebulição, pressão de vapor 760 milímetros de mercúrio, beleza? Você adicionou sal, a pressão de vapor vai cair. Então, vai parar de acontecer a ebulição, porque a pressão de vapor não estará mais igual à pressão atmosférica. A água da solução só entrará em ebulição novamente se receber energia suficiente para que sua pressão de vapor volte a se igualar à pressão externa, o que ocorrerá numa temperatura superior a 100 graus Celsius. Então, você vai precisar de uma temperatura maior que 100 graus Celsius para fazer com que aquela solução, que não é mais água pura, aquela solução atinja uma pressão de vapor de 760 milímetros de mercúrio. Então aqui, ó, a temperatura em que se inicia a ebulição do solvente em uma solução de soluto não volátil é sempre maior que a temperatura de ebulição do solvente puro. Né? Isso aqui, claro, em uma pressão constante. Beleza? Então, recapitulando a informação aqui, ó, a temperatura de ebulição de um solvente que está em uma solução vai ser sempre maior do que a temperatura de ebulição daquele solvente puro. A ebulioscopia estuda o aumento do ponto de ebulição do solvente causado pela adição de um soluto não volátil, beleza? Então, apenas uma tabelinha aqui para explicar, ó, quando você aumenta a concentração, beleza? Está aumentando aqui a concentração, está aumentando. A água pura, né, em 100 graus Celsius, ela vai ter a mesma pressão de vapor, né? A pressão de vapor é única em 100 graus Celsius, mas para a solução que você está aumentando a concentração, a pressão de vapor vai diminuindo. Veja que quando você colocou aqui uma concentração baixinha, ela já diminuiu um pouquinho. Então, se ela diminui, não vai ter ebulição, porque para ter ebulição tem que estar nessa temperatura, que é a temperatura nessa pressão de vapor, que é a pressão de vapor, que é a mesma pressão que a pressão atmosférica, certo? Então, quanto mais você adiciona soluto, ou quanto maior a concentração, menor é a pressão de vapor, vai diminuindo, tá vendo? Então, a temperatura de ebulição, no caso, para água pura, vai ser sempre 100 graus Celsius, né? Nós já sabemos. Porém, para a água em solução, você vai ver que quanto mais você adiciona soluto, ou seja, quanto maior a concentração da solução, maior vai precisar ser a temperatura para que entre em ebulição, certo? Que é uma tabelinha, um gráfico que mostra aqui, ó, para o solvente puro essa curva de cima aqui, e para o solvente em solução a curva de baixo. Veja que a, a, a pressão de vapor do solvente puro é sempre maior que a pressão de vapor do solvente em uma solução, beleza? Agora vamos entender aqui a crioscopia. Vamos lá. Em alguns países, a temperatura ambiente cai abaixo de zero em determinadas épocas do ano. Nesses casos, é possível evitar que a água do radiador dos automóveis congele. Isso aqui é uma pergunta. É possível evitar que a água do radiador dos automóveis congele? Ora, nós sabemos que em 0 graus Celsius a água congela.
Então, como é que a gente vai fazer para que a água que fica no radiador dos automóveis não congele? Tem como fazer isso? Vamos entender agora isso aqui. Como impedir que os líquidos que fluem nos encanamentos de sistemas de refrigeração se solidifiquem? Certo? Isso aqui para regiões onde a temperatura é abaixo de zero, certo? O que fazer para que os cremes hidratantes, que são a base de água, não congelem nos potes, beleza? Vamos entender isso aqui. Isso aqui também envolve a crioscopia, certo? A crioscopia estuda o abaixamento do ponto de solidificação do solvente causado pela adição de um soluto não volátil. Ou seja, vamos pegar sempre aqui a água. Eu sempre uso como solvente aqui a água, que é a solvente universal, mas isso vale para qualquer solvente, certo? O ponto de congelamento da água é 0 graus Celsius. Se você colocar um soluto não volátil na água, ele vai congelar a uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Quanto mais soluto você adicionar, vamos pegar o sal, por exemplo. Quanto mais sal você adicionar na água, menor será o ponto de congelamento da água, certo? Isso aí é o que estuda a crioscopia. Então aqui alguns casos. É costume no inverno, em países frios, jogar sais como cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ou cloreto de cálcio, CaCl2, nas ruas e autoestradas para dificultar a formação de uma camada de gelo, o que causaria a diminuição do coeficiente de atrito e, consequentemente, um aumento no risco de acidentes. O que acontece? Quando você coloca gelo na água, você diminui o ponto de solidificação, consequentemente, você também diminui o ponto de fusão. Lembra que o ponto de solidificação, ó, temperatura de solidificação, né, é a mesma coisa que o ponto de fusão, certo? Lembra disso aí. Então, se a água ela iria derreter, né, o gelo iria derreter em 0 graus Celsius normalmente, quando você coloca um sal, ela vai derreter agora, por exemplo, dependendo da quantidade de sal, em 2 graus Celsius, certo? Então, se a região está ali em 1 grau Celsius, se a temperatura está em 1 grau Celsius, por exemplo, essa água já estaria derretida, porque ela derreteria em 2 graus Celsius. Então, em 1 grau Celsius, ela já está no estado líquido. Beleza? Outro exemplo aqui, ó. A água do mar contém vários sais dissolvidos que abaixam seu ponto de solidificação. Mesmo quando a temperatura ambiente se encontra abaixo de 0 graus Celsius, a água do mar permanece em grande parte na fase líquida. Mesma coisa aqui, ó. Como tem muito sal na água do mar, o ponto de solidificação ou de fusão da água do mar não é 0 graus Celsius, certo? É abaixo de 0 graus Celsius. Então, dependendo de quanto sal tem ali, quanto mais sal, maior vai ser o abaixamento, ou seja, menor vai ser o ponto de fusão ou ponto de ebulição. Então, vai ser abaixo de 0 graus Celsius. Por isso que a água do mar não congela, beleza? Por inteiro, só algumas partes, né? Por quê? Porque tem sal ali. Então, o ponto de congelamento não é 0 graus Celsius, como a água pura. É abaixo disso. Um exemplo aqui é o etilenoglicol, por exemplo. O etilenoglicol, tem essa fórmula química aqui, ó, C2H6O2, é um líquido usado como aditivo na água do sistema de refrigeração dos veículos automotores. A presença dessa substância pode evitar que a água congele quando o veículo fica parado por muito tempo numa região de clima frio ou que ela entre em ebulição quando seu motor sofre um aquecimento muito intenso. Então, etilenoglicol nesse caso aqui é um soluto aí líquido, né, que não é volátil, que quando é adicionado à água, como aditivo no caso, ele impede que a água congele em regiões muito frias e também vai impedir, é claro, que a água entre em ebulição, né, por causa da ebulioscopia que nós vimos anteriormente. Beleza? Então, vamos entender agora a osmose e a pressão osmótica. Vamos lá. Imagina que você tem aqui um recipiente aqui. Aqui no meio, essa linha preta é uma membrana permeável, certo? O que é membrana permeável? É uma membrana que ela permite a passagem tanto de solvente quanto de soluto. Então aqui nós temos de um lado água, certo? Nós temos aqui só água. E aqui do outro lado nós temos uma solução de C6H12O6, certo? Ou seja, uma solução de glicose. Beleza? Ou seja, glicose em água, né? Solução aquosa. Esse aqui significa aquoso. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer aqui? Esse sistema ele vai tender a deixar as duas concentrações mais próximas possível.
Aqui não tem uma solução, tem só água. Então o que, que vai acontecer? Vai tender a passar moléculas de água para cá, por essa membrana permeável, e moléculas do soluto, aqui no caso da glicose, para cá, a fim de que as concentrações aqui se igualem. Quando eu passo água para cá, eu diminuo a concentração aqui dessa solução, e quando eu passo soluto para cá, eu aumento a concentração aqui dessa solução. Até um ponto em que nós vamos ter mais ou menos uma concentração aqui, ó, igual, beleza? Ó, dos dois lados. Aqui ficou num volume maior porque eu passei água para cá, né? Então eu aumentei o volume daqui e aqui eu passei apenas os solutos. A passagem do soluto não aumenta tanto o volume quanto de água, né? Mas o que isso tem a ver com osmose? Pessoal, por enquanto nada, certo? Isso aqui nada tem a ver com osmose, porque em osmose nós não trabalhamos, não estamos falando de membrana permeável, certo? Eu fiz aqui apenas para que você saiba o que é uma membrana permeável e você consiga diferenciar de uma membrana semipermeável. Agora sim, na osmose nós falamos de membrana semipermeável. O que é membrana semipermeável? Olha aqui, ó. São membranas que permitem apenas a passagem do solvente, certo? Isso aí é uma membrana semipermeável. Então o soluto ela não passa pela membrana semipermeável, apenas o solvente. Claro que nós não temos membranas perfeitas, então vai acabar passando algum pouco de soluto sim, mas ela prende quase todo o soluto, ela não deixa que passe apenas o solvente, certo? Então, a passagem de solvente através de membranas semipermeáveis é denominada osmose. Então, osmose é exatamente isso, é a passagem do solvente através de membranas semipermeáveis. Então vamos imaginar aqui um exemplozinho aqui bem simples. Um experimentozinho simples aqui que a gente pode até fazer em casa. Introduza um tubo de vidro, um tubo fino de vidro, através de uma rolha aqui de vinho, por exemplo. Certo? Amarre firmemente um saco de papel pergaminho. Esse papel pergaminho aqui, ó, como esse saquinho aqui, na representação, é um exemplo de membrana semipermeável, certo? Encha o aparelho até o início do tubo com uma solução concentrada de açúcar em água. Então você vai pegar a água aí, pegar essa água e colocar açúcar, fazer uma solução concentrada aí com bastante açúcar em água. Coloque na solução um pouco de corante, que é usado em doces e bolos caseiros, certo? Apenas para você observar a partir da coloração como é que vai se movimentar essa solução aí nesse sistema. Coloque o dispositivo anterior no recipiente com água pura, certo? Aqui é água pura, de modo que os níveis internos e externos se igualem. Então nós temos aqui, ó, colocar uma quantidade de água até aqui o começo desse saco, porque é para igualar os níveis aí, certo? Observe que o nível no tubo vai subindo até parar numa certa altura H, altura aqui H, ó. Após certo tempo, 1 ou 2 horas. O que aconteceu então? Se o nível aqui no tubo, ó, o tubo estava bem aqui, a água estava bem no mesmo nível aqui dessa água de fora. Por que que esse nível subiu? Significa que a água entrou, né? Se o nível no tubo aqui subiu, significa que a água passou daqui desse recipiente de fora para dentro do saco. Por que isso aconteceu, pessoal? O que acontece é que, assim como no sistema anterior, onde eu usei uma membrana permeável, aqui na membrana semipermeável vai passar solvente de fora para dentro. Por que que acontece isso? Porque quando você separa duas soluções, beleza? Uma com concentração maior do que a outra, ou uma solução separada de um solvente puro, vai tender sempre a passar solvente da solução menos concentrada ou do solvente puro para a solução mais concentrada, a fim de que as duas soluções fiquem com a concentração mais parecida ou igual, tá bom? Então, nesse caso aqui, vai sair solvente aqui, ó, a água que só tem água pura vai passar a água para essa solução a fim de diminuir a concentração dessa solução aqui de dentro. Por quê? Porque aqui fora tem água e a água pura, né, na verdade não tem concentração, né? É água pura, né? Beleza? Agora vamos, ó, aqui isso aqui é importante, isso aqui de baixo. Sempre
o movimento do solvente, certo? É sempre esse aqui, ó. Se você estiver separando aqui, ó, separando por uma membrana semipermeável, um solvente puro, ou seja, água pura, por exemplo, de uma solução, sempre vai passar, o solvente sempre vai passar pela membrana para a solução, a fim de diminuir a concentração dessa solução. Se você estiver separando por uma membrana semipermeável uma solução menos concentrada de uma solução mais concentrada, o solvente vai sair da solução menos concentrada para a solução mais concentrada. Assim você vai aumentar a concentração aqui da solução menos concentrada e diminuir a concentração da solução mais concentrada. E no final você vai ter duas concentrações iguais, certo? Beleza? Então, o que é pressão osmótica? Para a gente entender o que é pressão osmótica, vamos pegar como base aqui esse aparelho aqui, que é um osmômetro, certo? O que acontece? Aqui dentro você tem solvente puro e aqui fora você tem solução, certo? O que é que eu falei, né? O que é que eu falei? Nessa situação aqui, e aqui você tem, ó, isso aqui, ó, essa parte cinza aqui de cima e aqui de baixo é uma membrana semipermeável, certo? Ou seja, você já sabe o que é isso. Permite a passagem de solvente, certo? Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Vai começar a passar solvente do solvente puro, vai passar para a solução, a fim de diminuir a concentração da solução, certo? Vai começar a acontecer isso aí. O que é a pressão osmótica, pessoal? A pressão osmótica é uma pressão que, se você aplicar contra esse movimento aqui, ó, esse movimento espontâneo aqui do solvente, você consegue cessar, ou seja, fazer com que essa osmose pare. Então, pensa comigo, você tem aqui solvente saindo do solvente puro para a solução. Se você aplicar uma força aqui, uma pressão aqui, igual a pressão desse movimento aqui, ó, você vai conseguir cessar aqui esse movimento, né? É ou não é? Então, essa pressão aí será a pressão osmótica, certo? Então, só para sintetizar isso aqui, a pressão que é preciso exercer sobre um sistema para impedir que a osmose ocorra de maneira espontânea é denominada pressão osmótica, é o que eu acabei de explicar. Quanto maior a concentração de uma solução, maior a sua pressão osmótica. Então, quanto maior a concentração dessa solução, mais você vai ter mais solvente passando para lá, em uma velocidade mais rápida, certo? Uma velocidade maior, com uma pressão maior. Então, maior vai ser a pressão que você precisa aplicar para impedir que isso aqui ocorra. Por isso que ele fala aqui, ó, que quanto maior a concentração de uma solução, maior para a sua pressão osmótica. Então, vamos entender aqui aonde é que a osmose e a pressão osmótica estão no nosso dia a dia. Por exemplo, todas as células vivas, vegetais e animais são envolvidas por membranas de caráter semipermeável, certo? Essa semipermeabilidade, porém, tem caráter seletivo, isto é, a membrana da célula reconhece e deixa entrar as moléculas dos alimentos, deixa sair as moléculas finais do metabolismo, mas não deixa sair as moléculas constituintes da própria célula. Então, essas membranas aqui das células, as membranas, elas são espécies de membranas semipermeáveis, porém, a diferença é que é uma espécie de semipermeabilidade seletiva, né? Ela deixa entrar e sair aquilo que interessa para a célula, certo? Exemplos aqui, ó, nos glóbulos vermelhos. Aqui tem um glóbulo vermelho normal e um glóbulo vermelho em água pura e um glóbulo vermelho em solução saturada em NaCl. Isso aqui é o normal, certo? Quando você coloca um glóbulo vermelho em água pura, certo? A concentração dentro desse glóbulo vermelho é maior do que fora, porque fora você vai ter água pura. E como essa membrana aqui ela é semipermeável, ela vai permitir que a água pura saia daqui de fora e entre no glóbulo vermelho, deixando ele assim inchado, ó. Vai ficar assim um glóbulo inchado, porque cheio de água, porque a água entrou pela sua membrana que é semipermeável. O contrário ocorre quando você coloca em uma solução de NaCl. A concentração de fora vai ser maior que a de dentro. Então, vai sair água aqui de dentro desse glóbulo vermelho, a água vai sair para a solução concentrada aqui de fora, deixando o glóbulo vermelho mais assim seco, né, mais murcho, certo?
Por esse motivo, o soro fisiológico injetado nas veias dos pacientes deve ser isotônico em relação ao sangue. O que é que significa isotônico, pessoal? Significa que ele deve ter sais dissolvidos em quantidade tal que a pressão osmótica do soro seja também 7,8 atm, que é a mesma do sangue, certo? Então o soro ele tem uma quantidade de sal dissolvida que faz com que a sua pressão osmótica seja igual à do sangue. Então, se você adicionar soro, colocar os glóbulos vermelhos em um meio que é soro, ele vai continuar assim, porque não vai entrar nem sair líquido, porque as pressões de fora e de dentro serão iguais, as pressões osmóticas. Temos aqui uma salada recém-preparada e uma salada com tempero algum tempo após. Repare que a salada ela fica murcha, né? Porque quando você tempera, você coloca aí, por exemplo, aqui fora, você coloca sal. Então você aumenta a concentração fora das células vegetais dessa salada. Então o que vai acontecer? A água vai tender a sair de dentro das células para fora, porque tem uma concentração maior de sal do lado de fora. Então ocorre uma osmose aí, certo? E aí deixando as saladas murchas com o tempo, beleza? Lembrando que a direção da passagem do solvente é sempre essa. Se você estiver separando por uma membrana semipermeável solvente de solução, vai passar solvente para a solução. Se for uma solução menos concentrada de uma solução mais concentrada, mesma coisa, vai sair solvente da solução menos concentrada para a solução mais concentrada, certo? Como é feita a dessalinização da água do mar? Vamos entender aqui. Existem diversas formas, porém aqui eu vou focar em como é feito usando osmose, certo? Pensa aqui, ó, nesse lado esquerdo aqui, ó, como a osmose ocorre. Você tem aqui um tubo em forma de U, aqui você tem uma membrana semipermeável aqui no meio, ó. Desse lado você tem água e desse outro lado você tem uma solução concentrada. O que é que vai acontecer? Como eu falei, né, vai passar aqui solvente da água para a solução concentrada, né? Por isso que o volume aqui do lado concentrado aumenta, porque passa água daqui, de onde tem só água, para a solução concentrada, pela osmose, certo? Se eu aplicar aqui uma pressão osmótica, eu vou cessar isso aqui de acontecer, beleza? Eu cesso. Porém, se eu aplicar aqui uma pressão maior do que a pressão osmótica, eu faço com que o processo inverso ocorra. O que é que vai acontecer? Eu vou aplicar aqui uma pressão maior que a pressão osmótica. Então, eu faço com que solvente saia da água da solução concentrada e passe para a solução menos concentrada, certo? Isso aí é a osmose reversa. Esse é o fundamento da osmose reversa. É você aplicar uma pressão osmótica que é maior do que... Você aplicar uma pressão que é maior do que a pressão osmótica, fazendo com que o solvente saia da solução mais concentrada para a solução menos concentrada, ou para a água pura. Então, suponha que aqui você tem água pura e aqui do lado você tem água do mar. O normal seria que a água saísse da água pura e fosse por osmose para o lado aqui de onde está a água do mar. Mas se você aplicar uma pressão maior que a pressão osmótica aqui no lado da água do mar, você vai fazer com que a água saia aqui da água do mar, só a água, porque lembrando que a membrana semipermeável que está aqui, ela só permite passagem de água. Então você vai fazer com que a água saia daqui, né? Ela está sofrendo uma pressão aqui. A água vai sair daqui da água do mar e passar para a água pura, certo? E assim você consegue retirar a água aqui da água do mar, apenas a água pura, e deixar aqui, apenas o sal vai ficar aqui, porque o sal não passa pela membrana, certo? Isso aí é uma osmose reversa, e esse é o fundamento usado na osmose reversa ou inversa, na dessalinização da água do mar. Isso aqui é um aparelho que é chamado de dessalinizador, né, que é o dessalinizador que trabalha aí com osmose reversa. Veja que é um aparelho, não é um aparelho tão simples como aqui nessa imagem que eu mostro, mas aqui eu mostro apenas o fundamento, certo? O princípio do funcionamento desse aparelho, certo? O princípio dele é a osmose reversa. É aplicar uma pressão osmótica, que é que é maior do que a pressão osmótica, para fazer com que a água saia da solução que é a água do mar e vá para uma solução para água pura, por exemplo. Beleza?
Então isso aqui é apenas um resumão aqui das propriedades que nós vimos e o que é que cada coisa estuda, cada propriedade estuda, certo? E era isso, pessoal. A aula de hoje foi um pouquinho mais extensa, mas tem bastante informação aqui. A aula ficou bem completa, bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Então, desde já, deixa aí o seu like, ativa o sininho para ajudar e se inscreve para ajudar mais ainda, beleza? Obrigado pela atenção, até a próxima, valeu!